A paz do Senhor. Vocês estão cansados? Não, né? Deus tem muita coisa para falar comigo e com você. Deus está mandando dizer para você que te colocar no lugar da promessa com Ele, permanecer lá e com você. Tem muita gente dizendo, minha vida não está dando certo, então vamos posicionar algumas coisas? Abra sua Bíblia, por favor, agora vamos para a palavra, Neemias 2. Tem como jogar na tela, pastor Joel? Tem? Me ajuda aí, Neemias 2. Eita. Deus mandou dizer ao pastor Joel e ao pastor José Roberto, é isso? Aquietai e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Não porque é uma terça-feira, mas esse lugar era para estar o dobro de gente. Porém, houve um espírito, eu vou lhe falar, 3 espíritos, e nós oramos sobre isso na nossa igreja também. Houve um espírito aqui, e esse espírito é terrível. Chama o espírito, sabe do quê? De Dalila. Espírito de sedução. Algumas pessoas saíram daqui porque alguns seduziram em conversas, em historinha. E isso trouxe um peso no passado sobre este lugar. Espírito do quê? De Dalila. Espírito de sedução. Que até vocês pagaram preço, e principalmente o Senhor, dizendo, Deus, por que nós estamos pagando esse preço? Eu só dou amor para as ovelhas. Por que a ovelha diz que me ama de manhã e à noite está com ódio de mim? Por que ovelhas disseram que minha esposa é como mãe, mas no outro dia não quer nem olhar para a cara dela? Porque o espírito de Dalila entrou. E o espírito de Dalila seduz. Seduz ao ponto de que aquele que é mentiroso, enganador, parece ser o quê? O verdadeiro. E ela não vem para não fazer outra coisa, a não ser roubar a força. E é por isso que veio, para roubar a força de vocês dois. Para que vocês dois dissessem, não quero mais cuidar de igreja, quero ir embora. Para o interior não dá para ir, que vocês estão quase no interior. Então já está nele. Mas veio algo querendo abater vocês, entristecer ao ponto de vocês dizer, Deus, chega, não tenho mais tempo para isso. O segundo espírito que eu vi pairando aqui, enquanto eu estava vindo para o altar, foi um espírito muito terrível. Sabe qual é esse espírito? Esse espírito chama do espírito de Mical. O espírito de Mical é interessante, porque o espírito de Mical se aproxima de alguém que chama a atenção, mas para que esse espírito possa chamar a atenção. Quando esse espírito ele não aparece mais, ele começa a manchar a imagem do outro. Se eu não posso aparecer, se eu não posso brilhar, ele ou ela também não vai brilhar. Aonde foi esse espírito? A Bíblia diz que Davi entra com a arca da aliança, dançando, agradecendo a Deus. Mical olha da janela e diz, como dança uma vadia, dança o quê? O rei. Mas ela não estava reclamando porque ele estava dançando. Ela estava reclamando porque antes de Davi ser rei, não esqueça que o pai dela era rei. Ou seja, ela não aparecia. Quem aparecia agora é um Davi, um Jeca, um ninguém, que saiu não sabe de onde o que ela se casou por causa de uma situação, e que agora esse ninguém aparece mais que ela. Como é que será que só eu, ou só em São Paulo que a gente passa por isso, quando alguém não pode ser melhor que você, isso é espírito de pobreza, espírito contrário, ele tenta fazer o quê? Acabar com a sua imagem, desconstruir a sua imagem. Esse é o segredo do espírito de Mical. Ela tentou desconstruir a imagem de quem? Do rei, do Davi. E do próprio marido, porque ele estava brilhando mais que o quê? Que ela. Isso a gente vê. Outro espírito terrível é o espírito do quê? De Jezabel. O espírito de Jezabel, ele mata profeta para quê? Para que o profeta não venha na igreja, porque o profeta denuncia. O profeta, vou dizer de novo, ele o quê? Denuncia. Ele fala realmente, ele não negocia o dom, ele não negocia. Então ele começa a esse espírito, e eles vão entrando dentro da igreja, vão introduzindo, e o maior alvo qual que é? É a liderança. É matar a liderança, é destruir a liderança. Eu quero dizer aqui, não vou perguntar para que você responda no seu coração. Responda no seu coração. Se realmente você tem defendido os seus líderes como deve. Porque a Bíblia me alerta que quem não ajunta, espalha.
E hoje a igreja está com uma modinha que é assim: eu não posso deixar ser amigo do fulano ou da fulana, porque ele lá fez alguma coisa contra a igreja. Vai ler a Bíblia então e você vai entender. Porque à luz da palavra, a Bíblia diz que você não tem nem que andar. Nem que andar. Agora, ou você é amigo da luz, ou você é amigo do quê? E não tem, não é eu, é a Bíblia, é a palavra. Não sou eu. E algumas pessoas estão perguntando: Deus, por que a minha reforma, por que o meu projeto não flui? A Bíblia diz que Neemias dá uma resposta clara e objetiva por 3 vezes. Não posso parar, porque eu estou fazendo o quê? Uma grande obra. Vamos então para a palavra, por favor, Neemias 2, versículo 1. Põe na tela, se possível, para mim. Neemias 2, versículo 1. Diz assim: E sucedeu, pois, no ano de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante de quem? Dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Por que não está doente? Porque você não está doente? Não é isso senão tristeza do coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: vive ao rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolados, e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Pode sentar em nome de Jesus. É tão interessante que Neemias, nesse momento aqui, a Bíblia me fala, e não sou eu. Jó 22, 28 diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinando tu algum negócio. Então, me colocar no lugar da promessa é com Deus, mas permanecer lá é comigo. E os desafios vão vir para todo mundo. A luta é igual para todo mundo, só muda de endereço. O diabo não é criativo, ele é repetitivo. Então ele sempre vai tentar trazer as mesmas lutas. Mas a palavra diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A primeira coisa para que eu permaneça no lugar que Deus me colocou, ou vai me colocar, é o quê? Ter determinação. Não ficar cocheando em 2 pensamentos. Porque ele disse: no mundo tereis aflições através do seu Filho Jesus. Mas eu venci, você também vencerá. Eu venci, você também vencerá. Agora, qual é a diferença de um homem que o rei pergunta para ele: ei, o que está acontecendo? Isso não é doença, isso é uma tristeza do coração. Mas não podemos esquecer o que diz em Provérbios: o coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o anima e o põe de pé. Uma boa palavra. Aí eu te pergunto: quem está sendo o teu mentor? Quem está sendo o teu conselheiro para essa reforma? Quem está sendo o teu mentor? Você está se aconselhando com mulher mal amada? Piorou, filho, vai acabar tudo. Está se aconselhando com um cara que abriu um negócio e ele não sabe nem cuidar do próprio negócio que ele abriu? Você não vai conseguir prosperar no seu. Você não vai. A Bíblia diz que o rei olha para ele e diz: ei, eu nunca vi você tão triste. Porque ele nunca esteve triste na presença do rei. Nunca esteve triste. Ele jamais esteve. E o rei fala que aquilo não é doença, porque o rei conhecia ele de intimidade. O rei olha e diz: ei, isso é tristeza da alma. Agora tem um monte de gente que, quando não toma cuidado, cai nas garras de uma Dalila da vida. Por quê? Porque basta fazer um cafunézinho que já vai abrir no jogo. Basta fazer um cafunézinho que já começa a abrir o jogo, contar segredo da esposa com o marido, do marido da esposa, do filho com a mãe, do pai com o filho e de tudo mais. A Bíblia diz que no momento em que o rei tenta tirar dele alguma coisa, a Bíblia fala que ele começa a falar? Não. Ele falou alguma coisa? Não. Vamos junto na palavra para você entender, por favor. E o rei me disse, versículo 2: por que estás tão triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de quê? Do coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse-me o rei: olhe bem,
E disse-me o rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade dos meus pais o quê? Queimada, destruída. Agora olha o versículo 4, que interessante. E o rei me disse: que me pedes agora? Mas se você ler o texto, qual foi a hora que Neemias pediu alguma coisa? Ele não pediu nada. Pediu? Não. O rei faz uma pergunta para ele: o porquê que você está tão triste? Você lembra que eu falei do cafuné? Ou seja, por causa da intimidade dele com o rei, dava direito a ele abrir a boca já de uma vez? Dava direito a ele começar a contar o seu segredo, as suas dores? Não. Tanto que o rei olha e diz assim: o que me pedes agora? Mas ele não responde nada. Sabe por quê? Tem pessoas que não sabem dividir as coisas. Não sabe dividir que o pastor é homem que come feijão e farinha, igualzinho a gente. Não sabe dividir que o pastor pode ter um carro importado como um membro pode ter. Não sabe dividir certas coisas. E naquele momento, Neemias não misturou as coisas. Porque ele entendeu que o único que poderia dar a direção correta e certa era quem? Deus. Agora vamos lá, meu filho. Olha o que diz aqui no versículo 4. Vamos continuar. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei eu ao Deus do quê? Dos céus. Toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará para o que eu enviar. Só que é o problema de muitas coisas que não são resolvidas e as reformas não acontecem como há o projeto, porque você está desabafando com a pessoa errada e pior, não pedindo a direção de Deus, o que pode e até onde pode falar. O que deve e até onde deve falar. Só uma perguntinha aqui, se eu estiver errado você pode ficar com a mão baixa, mas será que alguém já passou por uma situação de saber ou de ouvir, ou até mesmo estar envolvido? Eu já passei por várias, até como pastor. Você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Tem alguém aqui? Você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Sabe por quê? Porque antes da gente falar, a gente não ora. A gente acha que para fazer projeto, sai abrindo a boca para qualquer um. Nem todo mundo está preparado para ouvir o lugar onde Deus quer te colocar. Vou dizer de novo, nem todo mundo está preparado para ouvir o lugar onde Deus quer te colocar. E muito menos, alguns estão preparados para chegar lá com você. Então, se você quer viver uma reforma na sua vida e crê que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, a primeira coisa, antes de começar a fazer qualquer negócio, ora mais e peça a direção de Deus. Se você quer uma reforma, pergunte para Deus, fale com Ele. Eu estava num culto, e nesse culto, eu falei de algo profético. Eu disse: Deus está mandando dizer para aquela irmã ali, que Deus está entregando uma chave. A irmã ficou com uma cara de morta. Eu falei: irmã, é com você. Eu sei. A irmã do pastor Carlos estava atrás dessa mulher, e na hora ela falou: já que ela não quer, eu quero Deus. Levantou a mão e pegou. Aí eu falei: irmã, Deus estava falando que você estava orando, pedindo para Deus um carro. Ela se endireitou na cadeira, era isso mesmo. Eu falei: só que agora você acabou de perder, porque a outra irmã tomou posse. E creia você ou não, não havia probabilidade da irmã do pastor Carlos, não desfazendo dela, e ele está aqui, probabilidade dela comprar um carro, menos de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, ela comprou em 1 mês. Quem está sendo o teu conselheiro? Para quem você está desabafando os projetos? O rei chega e pergunta: o que você quer? Ele não abre a boca, ele fala o quê? E eu orei ao Deus dos céus. Sabe por que ele fez isso? Eu vou lhe responder à luz da Bíblia. Neemias entendia uma coisa, vem comigo. Isaías 45:2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei o ferrolho de ferro. Neemias entendeu que o único que podia visitar o futuro dele e saber se ia dar certo ou não o projeto era Deus. E sabe por que Neemias abriu a boca sem medo? Porque Deus visitou o futuro dele e viu que os muros de Jerusalém, as portas, seriam restauradas. Deus
Deus está mandando dizer para você nessa noite: sabe por que o que eu estou colocando no seu coração vai dar certo? Porque eu visitei o seu futuro e vi que você chegou lá como vencedor. Ele visitou o seu futuro. Ele foi na frente. Ele chegou lá. Deus não dá projeto a ninguém que Ele não tenha visitado o meu e o teu futuro. Ai, não sei se vai dar certo. Não, não é o homem que está falando, foi Deus. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Diga para quem está do seu lado: nada vai te impedir. Nada vai te impedir. Então o que está faltando, apóstolo? Primeira coisa, o que está faltando? Antes de falar com a pessoa, com qualquer pessoa, peça a direção de quem? De Deus. Fale com quem sabe o amanhã. Fale com quem conhece o coração. Ele sabe. Olha o versículo abaixo, versículo 5. Então disse ao rei: se é do agrado do rei, olhe bem, se o teu servo aceita em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu o quê? Edifique. Agora preste atenção no que eu vou te falar aqui, porque esse é o problema que está destruindo muitas coisas e a gente acha que Deus não está no negócio. E como é mais fácil ir lá para a síndrome de Adão e Eva, as pessoas vão para lá. Sabe qual é a síndrome de Adão e Eva? Transferência de culpa. Tem gente que só porque ouviu Deus falar quer sair correndo. Só porque Deus falou quer sair comprando. Eu teve uma época em São Paulo, e não estou julgando nenhuma igreja, mas teve uma igreja que ensinou os membros a tomar posse porque Deus paga, toma posse que Deus paga. Ficou devendo carro, ficou devendo apartamento, ficou devendo um monte de coisa. Deus não é menino. Olha o que eu vou ler para você aqui, você vai entender. Diga para quem está do seu lado primeiro, te colocar no lugar da promessa. É com Deus. Permanecer lá é com você. Tem medo de falar do seu irmão que está do lado aí? Então deixa eu ouvir sua voz, irmão. Diga, te colocar no lugar da promessa. É com Deus. Permanecer lá é com você. Vamos ver o porquê aqui, ó. Quem tem aqui, e eu sou humilde em falar para vocês aqui, que tem coisas que eu comecei a fazer, e eu não tenho dúvida que foi Deus que me deu, mas eu perdi. Tem alguém aqui também assim? Eu não tenho dúvida. Mas aí a gente entra naquele conflito. Se foi de Deus, por que perdeu? Se era de Deus, por que deu errado? Vamos para a palavra, eu vou te explicar. Antes de ler o próximo versículo. Provérbios 24, 3 diz: com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência ela permanece firme. O problema não foi que Deus não falou. O problema não é que o profeta era bisteca. Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme e nem te espantes diante dele, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Mas aí se eu estiver errado, antes de eu ler o que eu vou ler aqui, você vai entender. Se só estiver acontecendo em São Paulo, você pode ficar quieto. Mas eu acho que é só em São Paulo, quem sabe só na minha igreja. Com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência ela permanece firme. Quantos aqui sabem de alguém, vou falar, que começou a namorar e você olhou e falou: ih, esse namoro é para casamento. Quantos aqui olhou alguém e falou assim: ixi, está casando, ó, esse casamento, os dois vai ser um exemplo. Quantos aqui sabem de alguém que montou um negócio, seja ele o tamanho que for, e você disse: ó, está montando uma loja linda, está montando um negócio maravilhoso, seja qual for a área. Quantos aqui tem exemplos, ou já viu exemplo, de alguém que montou alguma coisa que você olhou e falou: vai dar certo, e da noite para o dia acabou? Tem alguém aqui que sabe? Começou namoro, a família olha e fala: filha, essa é para casar. Filho, esse é para casar. Não, esse sócio, agora você e ele vai ganhar dinheiro. Agora você ganha dinheiro com esse sócio. Sabe qual foi o problema? Vem para cá. Provérbios 24, 3. Teve sabedoria para fazer, mas não teve inteligência para manter. Quantas pessoas, não estou julgando não, abriram negócios, mas nunca nem sequer fizeram curso para saber o negócio que tem como gerenciar.
O problema não é o gerente que te rouba. O problema não é a tesoureira ou o financeiro que te rouba. É que você não sabe nem fazer conta. Não estou falando mal. E a gente acha que isso é Deus que tem que resolver. E não é Deus, somos nós. Somos nós. Olha bem, aconteceu isso na minha vida. Pela 20ª vez eu vou falar isso, mas é uma realidade. Eu sou formado em uma área, atuo nela, e de repente eu fui para tentar ajudar um empresário numa situação, conversei com ele, tanto que deu certo, porque hoje ele está trabalhando no lugar que eu indiquei, que eu falei, mas quando eu estava falando com esse rapaz, ele trabalha em um dos melhores salões de São Paulo, de cabeleireiro. E aí chegando lá, fui conversar com ele, ele conversando comigo, daqui a pouco ele falou, seu César, vou fazer seu cabelo, vou fazer um tratamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ó, irmão, cada um não julga o outro. Só sabe a vida que eu tenho quem vive como eu. Só sabe a vida que você tem quem vive como você. Então a gente tem que parar de julgar os outros. Parar de julgar. Sabe? Ah, ele tem mais porque o pai foi rico. Não é nada, vai analisar a realidade. Aquele rapaz cortou meu cabelo, fez o tratamento, fez tudo, fez a sobrancelha, porque eu não sei você, mas eu tenho sangue árabe, a sobrancelha dessa aqui embaixo. Então tem que tirar um pouquinho, senão vira aquela tanajura aqui. E minha esposa é linda, eu tenho que ficar bonito, pelo menos tentar, né, para ficar perto da mulher. Então, filho, eu faço, não tem problema, não tem que negar nada, não. Agora de arrumar o cabelo, só não consigo tirar a barriga. Mas uma hora eu consigo, uma hora eu chego lá. Mas aí aquele rapaz fez tudo. Quando terminou o tratamento, eu falei, posso pagar? Eu estou lhe dizendo que ele está no melhor salão, num dos mais caros de São Paulo, ali nos Jardins. Falei, posso pagar? Ele disse, olha, não, isso é presente para você, fica tranquilo. Não, eu quero pagar. Não, e não, e não. Desci da parte superior, fui até a moça, agradeci. Eu falei, filha, deixa eu pagar. Ele falou que o senhor não pode pagar, então eu não posso desobedecer. Deixa eu... Não. Aí eu falei, pelo menos então me fala uma coisa. Para que eu possa indicar pessoas e amigos para cortar, porque ficou legal, ficou maravilhoso o corte, ficou muito bom tudo que foi feito. Eu gostaria de indicar. Fala o preço para mim indicar alguém. Ela olhou para mim e falou, senhor, ficou 780 e poucos reais. Eu vou indicar. Vamos dizer, quase 800 reais. Eu saí dali, eu saí dando glória, Senhor, muito obrigado pelo livramento, glória a Deus. Não me cobraram. Passou uns 2 meses depois, um pastor amigo conhecido diz assim, César, tem uma ovelha minha que gostaria muito que você fosse orar no estabelecimento dele. Tá bom, me dá o endereço, eu vou. Fui orar. Chego nesse estabelecimento, é um salão de cabeleireiro. Quando eu chego lá, nesse lugar também, no bairro Nobre, legal, orei, o cara olha para mim e fala, pastor, está na hora de o senhor cortar o cabelo. Eu falei, tá mesmo, filho. Ó, pastor, deixa eu cortar, deixa eu abençoar o senhor. Tá bom, o pastor Carlos também cortou, mas não tem muito, mas pelo menos ajudou ali, né? Aí foi cortar o do pastor Carlos. Eu falei, o dele não dá para cobrar. Aí cortou o meu, fez de novo. Gente, diante de Deus, o mesmo produto que o outro usou, da mesma forma, cortou, ficou lindo, maravilhoso. Quando termina, eu quis pagar, ele falou, não, eu estou abençoando o senhor, coisa de crente. Estou abençoando. O outro falou que estava o quê? Me dando de presente. O crente disse que estava o quê? Me abençoando. Quando terminou, eu falei, filho, o pastor Carlos estava junto nesse dia. Falei, filho, fala pelo menos o valor, que tem um monte de amigo meu que mora aqui, você corta muito bem, eu vou indicar. Pastor, é muito caro, pastor. Desculpa, mas estou até sem graça de falar o valor para o senhor. Falei, filho, fala. Ele falou, 80 reais. Vem cá que você vai entender essa mensagem. Vocês vão ler isso aqui, por favor. Leia em voz alta o que está escrito aqui. Por favor, leia de novo. Estou de modo que não posso. Preste atenção que eu vou lhe dizer agora. Com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela permanece o quê? O problema não é o mercado, como alguém está falando, e nem crise. O problema é que as pessoas não estão se preparando para o que está vindo. Então deixa eu te falar uma coisa. Como é que você me explica que o mesmo cabeleireiro cobra 800 e o outro cabeleireiro fazendo a mesma coisa cobra 80? Vou te explicar aqui.
Como eu trabalho em algumas áreas, e me chamou a atenção, eu quis ir lá naquele cara dos 800 e falar com ele. Cara, eu vim aqui, tudo bem, legal, vamos começar o tratamento, que aí era eu para fazer para ele o que eu faço. Posso, legal. Mas antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Como foi que você começou isso aqui? Ele começou a contar a história da vida dele. E ele me disse, César, foi muito difícil. Foi doloroso, tinha dia que eu ganhava e tinha o que comer, tinha dia que eu não tinha como comer. Só que quando eu comecei a ganhar um pouquinho, César, eu comecei a fazer vários cursos. Cursos e mais cursos. Tinha dia, César, que eu ia para casa a pé, sem pegar ônibus, porque eu queria investir em cursos. Então, César, hoje, só para você entender, ele é representante da L'Oréal no Brasil. Entendi, ok, voltei naquele outro de R$80, porque eu precisava entender. Porque tem crente que só quer orar, mas não quer fazer a parte dele. E voltei lá e fui falar com aquele rapaz e disse, moço, deixa eu entender. Como é que foi seu começo? Pastor, foi muita luta, foi muita prova, foi muito difícil, pastor. Foi um desafio, mas o senhor não sabe, pastor. Assim que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu comecei a fazer os cabelos, eu tinha um carro tal. Ah, pastor, assim que deu, eu comprei as rodas de liga leve. Você conseguiu entender? Quem está aqui? Irmã, não é o seu bolo que é barato, é que você não se preparou para vender o bolo mais caro. Vamos lá que você vai entender. Com sabedoria se edifica. Você está querendo uma reforma só espiritual ou em todas as áreas da sua vida? Vou perguntar de novo. Você quer uma reforma só espiritual ou em todas as áreas da sua vida? Então eu tenho uma notícia para te dar. Velho é o capeta. Ainda há tempo para você se preparar para esse novo tempo. Acabei de ver uma senhora no Fantástico que se formou aos 85 anos. Foi isso ou não foi? Quem ajudou? Quem me ajuda aí que viu também? 80 ou 90 anos de idade, ela se formou. Nutricionista. Então não tem esse negócio de idade. Ah, pastor, é que o senhor não sabe o meu tempo. Eu tenho uma notícia para te dar. As mesmas 12 horas que o homem mais bem-sucedido do Brasil tem, você tem. As mesmas 24 horas que a pessoa mais mal-sucedida do Brasil tem, você também tem. Então o problema não é hora, o problema é organização de tempo. Onde você quer chegar? Se organize, porque quem fez a promessa quer te levar lá. Só para me orar eu vou terminar isso aqui. O rapaz que eu encontrei aqui, e é isso aqui, falou assim, pastor, manda fogo. Eu não sei se a palavra está com fogo, mas é o que Deus está mandando para você. Agora, se você quiser uma pregação doce, gostosa e do dia a dia, eu tenho umas pessoas para te indicar para essa pregação. Pastor Joel e pastor José Roberto. Eu não vim aqui para pregar, seus pastores pregam muito bem. Eu vim aqui como profeta de Deus trazer boas novas e dizer para você, desperta, porque o novo tempo da reforma chegou. E depois não vai adiantar reclamar dentro da empresa que você trabalha, dizer, fulano chegou agora e ocupou o cargo maior que o meu, mas o fulano se preparou para o cargo, e você? Quer ver se eu estou fora da palavra? Vamos comigo aqui, versículo 4 de Neemias 2. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto tempo durará o quê? E quando o quê? Voltarás. Não dá para fazer uma reforma sem começo, meio e fim. Cadê o projeto da sua reforma? Quanto durará? De hoje a uma semana, o que você vai fazer para começar essa reforma? Eu espero que vocês estejam em silêncio, porque são inteligentes. E não porque não estão gostando da mensagem.
De hoje a uma semana, entenda, a rainha e o rei param e perguntam a Neemias, ok, tudo bem, mas o quanto durará? O quanto durará? Quanto tempo? Ou seja, cadê o projeto? Você está aqui? Cadê o projeto? Qual é a meta da sua vida? Qual é a meta da sua vida? Quem está andando junto, acredita? Vou falar uma coisa aqui, quem está andando com você, acrescenta força ou te tira forças? Porque quando Sanbalat, Tobias, Gesem tentaram roubar a força de Neemias, qual era o recado de Neemias? Estou fazendo uma grande obra. Ou seja, ele percebeu que ali no meio tinha homens que não vieram para acrescentar força, vieram para querer o quê? Tirar a sua força. E ele não saiu do projeto, ele não saiu do foco. Para encerrar, Deus está dizendo a você nessa noite, determinando tu algum negócio, ser que a firme, a luz brilhará em teus caminhos. Ele está dizendo para você, com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência ela permanece o quê? Firme. E a terceira coisa, ele está perguntando, cadê o projeto? Cadê o projeto? A maior desculpa que alguém dá, e me perdoe, mas se Deus está mandando isso aqui, a maior desculpa que a gente vê na igreja de hoje é, se deu errado, é porque Deus não queria. Que mentira é essa? A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Foi falha humana. Quem pode mais, Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Se você começa um negócio dizendo que foi Deus que mandou você fazer, e no meio do caminho deu tudo errado, então o diabo é mais forte? O que é isso, gente? Sabe o que é? Falta de humildade de reconhecer. Não foi Deus que falhou. Fui eu. Eu esqueci de me preparar. Eu esqueci de me organizar. Eu esqueci de buscar mais. Eu esqueci. Não foi Deus. E sabe o que acontece quando alguém faz isso? Vem cá para mim. Senão a gente não podia nem falar isso aqui. Por isso que tem crente que se lê de verdade, nas entrelinhas, sobre a vida de Davi, vai ficar horrorizado. Vai. Se você nunca leu, leia. Porque você vai ficar horrorizado. Como é que pode um homem que cometeu tanta barbaridade ser chamado um homem segundo o quê? Mas sabe por que ele era chamado segundo o coração de Deus? Porque ele não fazia gracinha com Deus. Ele podia errar com um homem, com Deus não. Então quando ele chegava diante de Deus e ajoelhava, ele dizia assim, eu cobicei a mulher. Olha, eu vi que ela era um violão e eu não aguentei. E sabe o que aconteceu? Toda vez que ele pecava, ele era sincero diante de Deus. Sabe por que a coisa não muda? Não é que Deus não quer mudar. É que em vez de você assumir que foi você, ou você põe culpa no diabo, ou você põe culpa na vizinha, no amigo, no pai, na mãe, até em Deus, menos reconhece que você falhou. Só que não vamos esquecer da Bíblia. A palavra diz que os humilhados serão exaltados. Então, eu vou dizer uma coisa para ti hoje aqui em nome de Jesus. Você está achando que as suas bênçãos estão perdidas? Eu tenho uma notícia para te dar, apóstolo. Parece que eu tô me sentindo fraco, porque parece que aquilo que eu estava esperando está demorando, e nem sei se vai vir mais. Eu tenho uma notícia para te dar. Elas não estão perdidas. Bênçãos nas suas mãos ou na minha, vou até me incluir. Sem eu estar preparada, sem estar preparado, melhor dizendo, é bênção jogada o quê? Fora. Agora, bênçãos atrasadas na mão de Deus, como alguns pensam, são bênçãos multiplicadas. Então eu tenho uma notícia para te dar. Sua bênção não está atrasada, sua bênção está sendo aperfeiçoada. Apóstolo, então por que Deus não me deu ainda? Ele mandou te dar um recado. Se organiza. Se organiza, porque está chegando. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. E eu quero encerrar dizendo a você algo aqui que está dentro da palavra. Olha o que diz a palavra. Versículo 6, vou ler de novo. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás?
Olha a resposta dele. E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo quê? Tempo. Quando a gente compra uma casa na prestação, ou algumas pessoas fazem seguros não, consórcio, parece uma Bíblia que não tem fim, né? De tanto da folha, não é isso que todo mundo fala? A maioria, quando pega aquilo, ele olha, e já vi muitas pessoas falando tantas palavras negativas. É igual alguém, eu já vi muitas pessoas ficarem com dívidas enormes em banco. Sabe por quê? Porque é engraçado. Não estou defendendo os juros do banco, não, que é horrível. Mas engraçado é quando as pessoas pegam o dinheiro no banco, está todo feliz porque o gerente tem que aprovar, liga todo dia para o gerente aprovar o quê? A linha de crédito. Tem gerente aqui? De banco? Tem alguém de banco aqui? É bem assim, eu estou errado. Fica todo feliz que tem que aprovar, tem que aprovar, tem que aprovar. E enquanto não aprova, fica enchendo as paciências. A hora que aprova, daqui a pouco vem a prova, porque a prova, depois vem a prova. Ele começa a murmurar, começa a reclamar e não consegue pagar a conta. Sabe por quê? A Bíblia diz que não deveis nada a ninguém a não ser o quê? O amor. Se você pegou independente do juro, você está o quê? Devendo. Então você tem que pagar o que deve. Você sabia que você consegue, igual uma pessoa que eu conheço, que pegou do banco e chegou a R$1 milhão? E outro que eu conheço, que era 100 mil. O de 100 mil não conseguiu pagar, tendo mais dinheiro que aquele que arrumou uma dívida de 1 milhão. Mas você sabe por que o de 1 milhão conseguiu pagar? Porque em vez dele murmurar, ele foi orando pedindo para Deus estratégia. E ele disse, Deus, na hora que eu precisei, o banco me cedeu. Então não vou murmurar, não vou reclamar, eu quero pagar. E conseguiu pagar em tempo rápido. Aquele que pegou 100 mil, a dívida só foi o quê? Acumulando. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu enviar. Se você está dizendo que a sua vida está isso, sua vida está aquilo, e você acorda no outro dia e diz assim, está vendo? Minha vida não muda, mas não vai mudar. É o que está saindo da boca. Provérbios diz, como pensa em seu coração, assim é. Como imagine seu coração, em outras traduções, assim é. E vamos para mais a Bíblia, e eu vou convidar algumas pessoas para vir até a frente, terminando. Jeremias diz assim, 29:11. Eu é que sei que pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz, e não de mal, para dar o fim que desejais. Quem entendeu a mensagem dessa noite? Quantos querem viver uma grande reforma? Quantos querem fazer sua parte para essa reforma? Sai do seu lugar e vem até a frente, então, em nome de Jesus, eu te peço 5 minutinhos a mais seu, e eu já vou encerrar. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Apóstolo, meu marido é só Jesus. Irmã, para de olhar para o seu marido e muda você. Apóstolo, meu patrão é endemoniado, ele vai estar encapetado amanhã, porque você só vê demônio nele. Para de ver demônio, veja a solução. Vou dar só mais um minuto, um testemunho para poder orar com você. Eu e a minha mãe oramos muito por uma irmã, e ela era evangélica e seu marido não. Mas durante praticamente 4, 5 anos que ela estava na igreja, toda vez que ela vinha orar comigo e a minha mãe, ela dizia, irmã Joana, ora por mim, porque aquele endemoniado já foi para o bar de novo. E nós, na simplicidade, orávamos. Passando um tempo, ela falava as mesmas coisas, sempre oramos. Um belo dia, aquela mulher veio para mim orar, e no dia que eu orei, ela disse, César, ela me chamava de Cezinha, Cezinha, ora por mim. Aquele endemoniado hoje até me bateu e mostrou o braço roxo. E aí eu orei por ela. Quando ela virou as costas, que ela está saindo na porta da igreja, Deus mandou eu chamar ela. E eu falei, irmã fulana, volta aqui. Quando ela veio, o Senhor disse, diga a ela, que enquanto ela estiver vendo o demônio na vida dele, ela não vai ver ele salvo. Fale para ela ver o meu filho. Quando eu contei isso para ela, aquela mulher, com muita chateação, e eu entendo, era a dor dela, levantou as mangas da blusa, levantou aqui,
e fez até algo que seria indelicado para quem estava vendo. Ela levantou a camisa até aqui e mostrou para mim um roxo que ela não tinha me falado, de um chute. Naquela hora eu quis me travar e entender ela como mulher e pensar, poxa, coitada, mas eu firmei a palavra. Deus mandou dizer que enquanto você vê ele um endemoniado, você não vai ver ele liberto. Ela, pastor, mas como eu posso? Aí já mudou a palavra. Ela me chamava de Cezinha, já me chamou de pastor. Como é que eu vou ver Jesus na vida de um homem que quase todo dia me proíbe de vir para a igreja, me machuca, me trai? Eu falei, veja Jesus. E naquele dia ela voltou para casa e aquele homem estava, porque o bar era na rua da igreja e eu também vi a cena. Ela voltou para casa e ele estava no bar, com as bebidas na mesa e uma garota sentada na perna dele. Como é que uma mulher vai ver Jesus nessa situação? Mas na hora, com muita dor na alma, eu disse para você que o coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o anima e o põe de pé. Quando ela passou, ela segurou o choro e disse, Jesus, eu não estou vendo o que eu falava, eu estou vendo o Senhor na vida dele. Eu estou vendo Jesus. Eu estou vendo Jesus. E ela foi caminhando, eu estou vendo Jesus, estou vendo Jesus. E sempre que ela passava, ela brigava, ela arrumava encrenca, ela arrumava confusão. E naquele dia ela passou sem arrumar confusão, sem falar nada. 10 minutos depois, seu esposo estava em casa. E ele entrou, foi até ela e disse, por que que você não brigou, não chegou? E hoje eu até pus uma mulher no meu colo para te provocar. Ela disse, porque eu passei por você e eu não quis ver você, eu vi Jesus. E ele disse, como eu, um homem sujo, imundo, bebendo, você viu o quê? Vi Jesus e estou vendo Jesus. Uma semana depois aquele homem estava na igreja. Para não estender muito, hoje esse homem é pastor do lado da sua esposa. Como você quer enxergar hoje o seu projeto? Como você quer enxergar a sua vida? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tua voz me chama sobre Comece a falar com ele aí agora. onde os meus pés Deixa o Espírito Santo curar você. podem falhar. Deixa o Espírito Santo mexer com a sua alma. Pai, eu oro por esta igreja e pego essa vida como representante desta igreja. Ao mesmo tempo que eu ponho a mão sobre a cabeça dela, é como se eu estivesse colocando a mão sobre a cabeça de cada pessoa que está aqui. E eu determino em nome de Jesus que não é impossível. E na mesma medida que ela está sentindo a unção que flui da minha vida agora, os seus filhos espirituais e filhas espirituais vão começar a sentir o calor e a unção. E alguns aqui vão começar a falar em línguas estranhas. Aqueles que não eram batizados com o Espírito Santo vai ser. Aqueles que estavam morrendo na fé vão ser renovados. Aqueles que estavam se entristecendo vão sair daqui alegre, porque até a tristeza vai saltar de alegria. E eu libero sobre ela uma unção nova, e sobre ela vai para essa igreja. Irradia, irradia a tua glória, a tua unção. Venha sobre este lugar, venha sobre cada vida. Ai, Basudero, tudo novo, vinho novo, vinho novo. Ele é Ele. Jesus, Jesus, Jesus. A cura na alma acontecendo aqui. Há pessoas aqui que queriam se separar, e Deus está dizendo, eu estou unindo, eu estou trazendo comunhão. Receba o teu milagre e a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Erga suas mãos. Vou pedir para um dos pastores pegar o microfone comigo aqui. Diga comigo, Senhor Jesus, eu quero me preparar, porque eu sei que as promessas vão se cumprir, e eu preciso estar preparado para desfrutar dessas promessas.
Dê uma linda salva de palmas para você.